Sempre atenta ao que a rodeava, Joana Gonçalves encontrou inspiração no património da sua terra. O facto de ter nascido e vivido em Bragança ajudou esta arquiteta em início de carreira no trabalho de investigação que fez sobre as casas tradicionais das antigas quintas dispersas à volta de Bragança. Foi esse estudo que lhe permitiu conquistar o Prémio Ibérico de Arquitetura Tradicional, disputado por 36 candidatos dos dois países. Eu sempre tive este interesse pela reabilitação. Para mim foi um percurso natural chegar a este tema de investigação e é muito bom ver o nosso trabalho reconhecido, nomeadamente quando estamos a tentar dar a conhecer algo que está desprotegido, que está ao abandono e que está a desaparecer e que ainda tem muito de onde podemos aprender. Das cerca de 100 casas que terão existido em quintas na zona de Bragança, Joana já só conseguiu identificar 60. O estudo incluiu entrevistas a proprietários, visitas e monitorização da temperatura e umidade para perceber o comportamento da construção desses edifícios, muitos já em ruína. O desmoronamento aqui da parede permite-nos perceber o seu interior. Temos uma parede dupla de pedra, com pedras de menores dimensões no interior e argamassa de barro, mas com uma grande espessura, o que permitia que houvesse inércia térmica e as temperaturas no interior não oscilassem com as temperaturas exteriores, ou seja, haver uma certa estabilidade. As paredes interiores, neste caso temos aqui uma parede de tabique, que eram colocadas ripas de madeira, que são visíveis uma vez que o reboco já caiu. Entre as ripas era colocado um enchimento de casquinha, portanto aproveitamentos de madeira, maçarocas de milho, e depois era então recoberto com argamassa de barro. Ora, este enchimento permitia que estas paredes também tivessem um comportamento térmico mais otimizado. Outra das características permitia a estas habitações fazer face às temperaturas e ao clima desta região era, por exemplo, neste exemplar, este tipo de construção, esta estratégia, ou seja, estamos numa fachada orientada a sul, uma vez que nesta localização específica os ventos dominantes têm esta mesma orientação, foi construída uma fachada cega que permitia fazer face a essa situação. Quando eu comecei este trabalho, esta parede ainda estava inteira, portanto todo este estado de ruína foi sendo gradual. Joana não estudou este património numa perspectiva arqueológica de algo que tenha passado à história. Pelo contrário, vê-o como modelo para uma arquitetura contemporânea mais sustentável. São estratégias que podemos utilizar ou reinterpretar na arquitetura contemporânea, ou seja, podemos aproveitar o que era bom aqui e otimizá-lo com a tecnologia atual. Mas Joana não estudou o aspecto arquitetónico dissociado do contexto sociológico. No seu trabalho está bem patente a relação das pessoas com as casas e com a terra. Há alguma mais-valia em cruzarmos todas estas áreas de saber. Portanto, os modos de vida explicam-nos porque é que as coisas eram construídas de certa forma, não é? A casa tirava do território envolvente tudo aquilo que necessitava, tanto ao nível do consumo, como a horta, por exemplo, mas também ao nível da própria construção. Portanto, o barro, a pedra, a madeira, era tudo da propriedade da quinta. Aqui no interior, uma das características interessantes é a sobreposição de funções. Portanto, este espaço foi construído inicialmente como espaço de armazenamento. Ali na parte de trás temos o forno e, entretanto, com o passar dos anos, as necessidades mudaram. Uma vez que a casa já não é habitada, o forno já não funciona e, portanto, este espaço passou a ser utilizado como loja do gado. A imigração, o abandono da agricultura e as heranças indivisíveis fizeram com que muitas destas casas, que resultaram de um apuramento de séculos, se perdessem e outras estejam em vias de desaparecer. É o caso desta quinta. Marcolino dos Santos arrendou há 50 anos para tirar sustento da terra e criar gado e nunca foi alvo de conservação. Os proprietários parece que não fazem assim grande coisa nisto e está isto assim um bocado estragado. Isto está a ser amanhado em condições, mas não amanho, porque se sabe fazer, não é? Gostava de ver isto mais direitinho. Com certeza, pois as coisas bem aprumadas é que ficam bem a todo mundo, não é? Parede em pedra é uma coisa eterna. Se ela for rebocada, nunca mais tem fim. São raros os exemplos de casas das antigas quintas que se encontram conservadas, mas, graças ao trabalho de Joana, esta tradição em continuidade vai ficar perpetuada muito para além da curta duração que se adivinha a este património.